Você pediu para alguém digitar uma planilha para você, um estagiário, por exemplo, que tinha uma relação de nomes. Imagina lá, 5.000 nomes. E quando o estagiário te mandou aquele e-mail, ó, terminei o serviço, segue a planilha em anexo. Você abre a planilha e encontra isso aqui. Num dia ele digitou todos os nomes em maiúsculo, coloquei alguns aqui, mas imagina, poderia ser uma relação enorme. E o outro dia ele digitou tudo em minúsculo. E você não queria assim. Você queria o correto, né? Ou seja, a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Bom, meu nome é Leandro Ramos, aqui do canal Professor Ramos, e nessa aula eu vou ensinar vocês como resolver este problema com algumas funções de texto do Excel. Vamos lá? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, eu tenho um curso completo de Excel 100% gratuito com certificado aqui no portal Aula EAD. Acesse lá aulaead.com, faz o seu cadastro, vai rolar a barra aqui para baixo e tem o curso completo de Excel aqui com todas as aulas e as planilhas para download. Tem também o curso do professor Robson Valmonde aqui com WPS, com outros exemplos de planilhas que também servem para o Excel. Mas vamos lá para a resolução desse problema. Primeiro deixa eu mostrar algumas funções de texto aqui. Eu vou trabalhar na coluna D aqui, então vou aqui, igual, e vou mostrar uma função chamada minúscula. Olha aqui a função minúscula. Converte todas as letras em uma cadeia de texto em minúsculas. Então eu vou minúscula desse texto aqui, ou seja, minúscula do C2. Vou fechar o parênteses, Enter. E ele transformou Leandro Ramos, que está em maiúsculo, em minúsculo. Eu tenho uma função que faz o contrário. Vou fazer aqui no Robson Valmonde, ó. Igual a maiúscula. O que faz a função maiúscula? Converte a cadeia de texto em maiúsculas. Então, maiúscula, abriu parênteses, dessa célula C9. E transformei o minúsculo em maiúsculo. Transformei o maiúsculo em minúsculo. Então, a função minúscula e a função maiúscula. Só tem um problema, não é isso que eu quero. Então deixa eu apagar aqui. Eu quero a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula. Então eu tenho uma função que é igual a pri maiúscula. Olha aqui, ó. Converte uma cadeia de texto no formato apropriado. A primeira letra de cada palavra em maiúsculas e as demais letras em minúsculas. Então, pri maiúscula dessa célula aqui que é C2. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Opa, olha que legal. O Leandro Ramos, que estava tudo maiúsculo, aqui ficou o L maiúsculo, as demais minúsculas. O R do Ramos maiúsculo, as demais minúsculas. Pô, deu certo. Agora eu posso usar aquele recurso de arrastar aqui. E olha lá que beleza. O Leandro deu certo, a Laís Rinaldi deu certo, a Janaína Pascoal deu certo, mas o José de Assis não. Por quê? Nesse caso aqui, o José tá certo, o Assis tá certo, mas esse D deveria ser minúsculo. E a função pri maiúscula vai colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Então eu vou ter que usar um recurso aqui um pouquinho mais avançado, usar uma função dentro da outra para corrigir esses nomes aqui, que tem o D, que tem o dos, que tem o D, que tem o da. Vamos resolver aqui, então? Deixa eu apagar aqui isso que eu arrastei. E agora aqui, junto com essa função, eu vou usar uma função chamada substituir, que troca um texto por outro. Então, eu vou colocar igual a substituir, ó, substituir um texto antigo por outro novo em uma cadeia de texto. Substituir, abrir parênteses. Aí vem a minha função pri maiúscula. E agora, aqui no final, eu vou colocar um ponto e vírgula, e olha que acendeu aqui para mim. Qual é o texto antigo? Ou seja, o texto que eu quero substituir. No meu caso, eu tenho que digitar certinho as maiúsculas e minúsculas aqui, porque ele vai diferenciar tudo maiúsculo de tudo minúsculo e assim por diante. Ó, eu vou mandar trocar. Então, vou abrir aspa aqui, porque é texto, e vou colocar o texto, lembrando que eu tenho que colocar certinho, maiúsculo e minúsculo. Então, eu vou mandar substituir o D e o E com o D maiúsculo, que é o que saiu errado lá no José de Assis. Esse texto, entre aspas, é o texto antigo, ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o novo texto. Qual vai ser o meu novo texto? Eu vou substituir aquele D que tem o D maiúsculo pelo D totalmente minúsculo. Feito isso, vou fechar parênteses. Olha a minha função. Eu vou substituir o resultado do primeira maiúscula de C2, que é Leandro Ramos, sendo que toda vez que aparecer o D
maiúsculo e o E minúsculo, eu vou substituir esse texto antigo pelo texto novo DE minúsculo. Vou dar um Enter. Lógico que para o Leandro Ramos isso não vai mudar nada. Eu vou arrastar aqui. E vamos checar aqui se deu certo no José de Assis. José de Assis, olha lá, José de Assis com DE minúsculo. Corrigiu o José de Assis, mas não corrigiu aqui, ó, a Luciana dos Santos. Corrigiu aqui a Aparecida de Fátima. Então o D está corrigido, mas não dos. Vamos corrigir o dos também. Então vou entrar aqui na minha primeira função. Vou colocar mais um substituir aqui no começo, igual a substituir, abrir parênteses. Ó, é o segundo. Esse primeiro substituir aqui de dentro está fazendo o D com o D maiúsculo para o D minúsculo. Agora eu vou fazer mais um aqui no final, então vou colocar um ponto e vírgula e vou substituir, entre aspas, o dos com o D maiúsculo, que é aqui no caso da Luciana dos Santos, para dos totalmente minúsculo. Sempre entre aspas duplas. E fecha o parênteses. Então, ó, esse substituir substitui o D maiúsculo para D minúsculo. E esse aqui substituir vai substituir o dos maiúsculo para o dos minúsculo. Vou dar um Enter. Vou arrastar novamente. Vamos ver lá. Aqui, ó, Luciana dos Santos corrigido. Mas o dos está corrigido. Ó, Lucas dos Santos. Mas o da Costa não está. Nem o do Livramento. Então você já entendeu qual é a lógica. Vou fazer mais um substituir aqui. Então, igual a substituir. Ele já abriu parênteses. Aqui no final, eu vou colocar um ponto e vírgula. E a nova substituição. O antigo, que seria o da, para substituir por da minúsculo. Fecha o parênteses. Enter. Vamos ver lá se o da Costa resolveu. O da Costa resolveu. Agora falta o do Livramento aqui. É o último no meu exemplo. Então, mais um substituir aqui no começo. E vai lá para o final, depois do último parênteses, ponto e vírgula, entre aspas, o texto antigo. No meu caso aqui, o DO com D maiúsculo, para, entre aspas, do minúsculo e fecha o parênteses. A função ficou grande, mas você viu que eu construí ela de uma maneira bem simples, passo a passo. Vou dar um Enter e vou arrastar. Agora eu resolvi todos os problemas aqui na minha planilha. Leandro Ramos, Laís Rinaldi, Janaína Pascoal, José de Assis com D minúsculo, Luciana dos Santos, Aparecida de Fátima com D minúsculo, Euclides do Livramento com Do minúsculo, e aqui o Lucas dos Santos e o Carlos da Costa. Agora eu vou fazer simplesmente o seguinte, vou repetir esse conteúdo aqui, vou colocar borda aqui, e simplesmente oculto essa coluna aqui que o estagiário digitou. Eu não posso apagar, eu tenho que ocultar. Direito, ocultar. E agora eu estou com o texto corrigido aqui, usando a função pri, ponto maiúscula, juntamente com a função substituir, usada aqui 4 vezes. Uma para substituir o D com D maiúsculo para DE minúsculo, o DOS com D maiúsculo para DOS, o DA com D maiúsculo para o DA minúsculo e o DO com D maiúsculo para o DO todo minúsculo. Tá aí mais uma dica bem útil para quem usa o Excel. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações. E lembrando que o curso completo você encontra lá no portal Aula EAD. professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima!